Olá, boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre os mainframes, a IBM e a Apple, e nós iremos apresentar sobre a trajetória dessas duas empresas e as suas evoluções na tecnologia. Bom, dando início à nossa apresentação, vou falar um pouco a respeito do mainframe, que nada mais é do que um computador de grande porte, e ele normalmente é utilizado por grandes empresas e organizações para processar um grande volume de dados, além de oferecer um alto desempenho para o acesso de múltiplos usuários com acesso simultâneo. O mainframe surgiu da necessidade de se ter um computador que fosse possível ser compreendido e mais facilmente utilizado, já que no período da Segunda Guerra era essencial que houvessem planejamentos para os ataques de mísseis, sendo necessário calcular de forma exata a trajetória e onde seria esse ponto de impacto. Por isso, o Laboratório de Pesquisa Balística do Exército dos Estados Unidos foi em busca dessa facilitação e acabou por encontrar através da parceria de dois cientistas, Mauchly e Eckert, na Universidade da Pensilvânia. A partir daí, surgiu o ENIAC. O ENIAC, ou Computador Integrador Numérico Eletrônico, ao contrário do que muitos pensam, não é o primeiro computador da história, e sim o pioneiro na categoria de computador eletrônico de uso geral. Ele surgiu em 1946 e suas operações eram programáveis. A especialidade do ENIAC era voltada para a balística, mas também era possível fazer outros tipos de cálculo. Em 1955, o ENIAC foi desligado pela última vez e seus painéis foram espalhados para exibição, deixando seu legado para a história da tecnologia. Sucessor do ENIAC, o EDIVAC foi criado pela mesma dupla, Mauchly e Eckert, com auxílio do pesquisador von Neumann, sendo assim mais rápido e também mais barato, vindo a se tornar a primeira máquina central comercial eletrônica de processamento de dados do mundo. O projeto teve como base sugestões de que seria necessário a adoção do sistema binário em todos os computadores, além de que as instruções e dados tivessem que ser armazenados e compilados internamente nos computadores. O System 360 foi anunciado pela IBM em 1964 e, com a popularização do mainframe, a empresa alavancou no mercado mundial, se tornando referência para outras grandes empresas. Boa noite. Começar a falar sobre a história da IBM, que ela começou através de um americano estatístico chamado Herman Hollerith. O Herman fabricava máquinas que permitiam a contagem de dados perfurados em uma fita de papel. Isso facilitava a computação de dados muito mais rápido. O Hollerith abriu sua fábrica em 1888 e a batizou de Tabulating Machine Company. Lembrando que esse mesmo Herman Hollerith foi o criador dos famosos Hollerites, usados até hoje. Em 1911, duas empresas se juntaram ao negócio do Hollerith. A primeira fabricava registradores de tempo, enquanto a segunda fabricava ferramentas para avaliar e calcular o tempo. Nessa união, o nome da empresa passou a se chamar CTR, que é Computing, Tabulating, Recording. Na época, a fusão serviu como uma troca de experiências comerciais para abraçar uma parcela até gorda do mercado, já que agora a nova empresa agregava diversos produtos. 3 anos depois, Thomas Watson, um profissional de maquinários, virou gerente. Watson melhorou muito as técnicas de gestão produtiva e isso ajudou a empresa a crescer muito. E em menos de um ano, Watson se tornou presidente da companhia. Com Watson na presidência, a empresa aumentou a equipe e criou novos produtos e técnicas para que acompanhavam a organização até hoje. A companhia expandiu em tamanho e em funcionários e abriu as novas fábricas na América do Sul, Ásia, algumas na Europa e uma na Austrália. O nome IBM, International Business Corporation, surgiu em 1924. Sem contar que a IBM também foi pioneira em práticas ligadas aos colaboradores nos Estados Unidos, que vão de seguro de vida, férias remuneradas e até treinamentos para PCDs. Em 56, o Watson se aposenta e deixa o comando para o filho, Watson Jr. Nessa época,
a IBM começava a produzir inteligência artificial no tempo. Um funcionário chegou a programar um PC e jogar damas para aprender os próprios movimentos. Na década de 60, a IBM criou o System 360, que era um armário enorme que ocupava o andar inteiro no prédio, possuía uma memória de 8 KB expansível para 16 KB num disco magnético de 2,5 MB, disco rígido de 100 MB. Também tinha uma impressora que imprimia 100 linhas por minuto. Não tinha monitor. Se programava em Fortran, que era a linguagem usada no tempo para a engenharia. Digitava linha por linha o programa e para cada linha saía um cartão perfurado. Esses furinhos, eles indicavam as instruções ou os dados digitados que iam sendo empilhados um a um. Sendo um programa razoável, tinha uns 40, 50 cartões empilhados, mais ou menos. Mas também, se saíssem da ordem, perdia muito tempo para arrumar tudo. Aí como que funcionava? O cartão era inserido numa entrada que começava a ler como impressor e via os cartões perfurados. Depois de algum tempo, saía do outro llado uma folha impressa com o programa e os resultados, e quando algo saía errado, saía uma mensagem de erro. Quando acontecia esse erro, tinha que pegar o maço de cartão, ver qual estava errado e digitar novamente para colocar novamente na máquina e esperar mesmo resolver o problema. Tudo muito diferente do que é agora, mas essa é a forma como era na programação na época de 70. Falar um pouco mais dessa que aconteceu assim da década de 60, 70 para cá. Em 70, o Watson Jr. se aposenta, Frank Kerr assume e mantém um bom trabalho da empresa dos anos seguintes. A empresa criou o primeiro disquete, era um disquete grandão, de 8 polegadas. Também foi criado os primeiros caixas eletrônicos e os terminais de supermercados, muito úteis. Coisas são muito usadas no mundo inteiro, até hoje. Pouco tempo depois, a IBM se tornou uma das mais poderosas empresas do mundo e quase foi processada por monopólio, já que as concorrentes que iam aparecendo no tempo tentavam, mas nem sequer conseguia arranhar a gigante. Né? A IBM era muito poderosa nos anos 70 e 80. Era difícil, estava começando a surgir Microsoft, Apple, mas era muito difícil arranhar a gigante. Em 95, a IBM começava a focar mais em software, em uma decisão que ajuda muito nas receitas até hoje. Hoje, a IBM é uma empresa americana gigantesca que fornece serviços de hospedagem, consultoria em áreas que vão de computadores mainframe até a nanotecnologia. As criações incluem o caixa eletrônico, o disquete, a unidade de disco rígido, a linguagem de programação SQL, o código de barras do PC e a memória dinâmica de acesso aleatório, a famosa DRAM. Bom, vamos falar um pouco sobre os mainframes da IBM. Mainframe pode ser considerado um computador de grande porte, para o processamento de grande volume de dados. Quando falamos em mainframes, imaginamos que ele possa ser um computador gigante, que na maioria das vezes ele pode ocupar uma sala inteira, e muitas das vezes esses mainframes têm um grupo de mainframes no mesmo local. Eles possuem uma alta capacidade de armazenamento e também uma alta capacidade de memória para processar esses grupos de volumes de dados. Eles também são capazes de oferecer alto desempenho para diversas tarefas e, ao mesmo tempo, múltiplos usuários. Ainda falando sobre os mainframes, o IBM Z14 foi lançado em 2017, com a necessidade de melhorar o desempenho e performance das empresas. Ele já chegou ao mercado com 35% a mais de memória do que seus antecessores, o Z13, num total de 256 GB de memória RAM, expansível até 32 TB de memória RAM. Isso aumentou e muito a produtividade de seu desempenho. Uma grande novidade implementada na versão Z14 foi também a GDPR, que nada mais é que a Lei da Proteção de Dados, que começou a ser estabelecida no mercado mundial em 2016. Com essa nova implementação, o sistema do IBM Z14 se tornou muito visado pelas empresas institucionais bancárias, como uma ótima saída de desempenho e segurança. Um outro ponto que vale ressaltar, relatado pela empresa Caixa Econômica Federal, que fez uma adesão de um mainframe Z14, foi de que eles conseguiram fazer cerca de 12 bilhões de transações em 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptas, sem perca de desempenho. Já em 2019, a IBM lança seu mais novo mainframe, o Z15,
com algumas atualizações a mais que o Z14. Uma de suas novidades é o novo estilo de processamento e armazenamento em nuvem, mais conhecido como iCloud. Ele veio para suprir a necessidade de integrar os ambientes de necessidade crítica, com a facilidade e a flexibilidade que traz a nuvem, podendo assim ser operado em qualquer parte do mundo sem estar próximo aonde se encontra o mainframe. Outro ponto que sofreu atualizações na sua nova versão foi o Data Private Passport, que nada mais é que a política de segurança do mainframe, sendo ela em ambientes locais ou em nuvem. Com essa política de segurança, temos os mapeamentos ou IDs de processos, sabendo assim de quem, para quem e com quem estão esses dados no momento de sua execução. Para garantir ainda mais a segurança em sua nova versão, temos também a implementação dos dados criptografados, que aumentam ainda mais sua segurança. Outra informação importante sobre o Z15 é que cerca de 20% dos dados no mundo já estão armazenados em nuvens. São cargas que já nasceram na nuvem ou que não são cargas consideradas críticas. Já os outros 80% dos dados que ainda não foram migrados para a nuvem são de empresas como bancos, seguradoras, empresas de telecomunicações e grandes governos. O Z15 chega para auxiliar essa demanda da nova era da tecnologia em nuvem. Agora, um fato interessante sobre os mainframes da IBM, tanto a linha Z14 quanto a linha Z15, é que eles têm a tecnologia de hot swap, que nada mais é que a troca a quente, ou seja, se algum componente dos mainframes apresenta algum problema ou o sistema. Outra informação importante sobre o Z15 é que cerca de 20% dos dados no mundo já estão armazenados em nuvens. São cargas que já nasceram na nuvem ou que não são cargas consideradas críticas. Já os outros 80% dos dados que ainda não foram migrados para a nuvem são de empresas como bancos, seguradoras, empresas de telecomunicações e grandes governos. O Z15 chega para auxiliar essa demanda da nova era da tecnologia em nuvem. Agora, um fato interessante sobre os mainframes da IBM, tanto a linha Z14 quanto a linha Z15, é que eles têm a tecnologia de hot swap, que nada mais é que a troca a quente, ou seja, se algum componente dos mainframes apresenta algum problema ou o sistema de redundância assume automaticamente, não deixando os clientes na mão, ou seja, o equipamento não para, sendo assim a possibilidade da troca de fontes, coolers, até mesmo processadores com o equipamento ligado. O COS é um sistema operacional que foi desenvolvido pela IBM para a família de mainframes Z-Architecture, que são máquinas capazes de executar diversas tarefas simultaneamente. É um sistema operacional multitarefas, pré-intuitivo e multiusuário de altíssima performance, assim como os mainframes Z-Architecture demandam. Ele permite gerenciar diversos terminais e diversos aplicativos diferentes com vários usuários de uma maneira muito eficiente e segura. Possui algumas características como a Unicode, com o suporte a Unicode, que permite utilizar qualquer sistema de escrita, e o Workload Manager, que controla o acesso de recursos do sistema para os trabalhos em execução. Sobre a Apple hoje, que ela é uma das principais concorrentes da IBM, e vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dela, sobre alguns dos seus projetos já desenvolvidos, tá? Começando, ela foi inaugurada no dia 1º de abril de 1976. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi só por Steve Jobs. Ele teve a ajuda do seu amigo Xará, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Wayne saiu algumas semanas depois de assinar os papéis. Ele não queria investir em um negócio tão pequeno. Por ironia do destino, atualmente é a segunda empresa mais valiosa do mundo. No mesmo dia de lançamento da Apple, ela também lançou o Apple I. E esse foi construído na garagem de Jobs com peças para descarte e compradas na região. Logo de começo, ele teve um pedido de 50 unidades. Ao decorrer do mesmo ano,
ele conseguiu produzir mais 200, e elas foram vendidas no valor de $500. Hoje, em leilões, ela chega a valer quase R$ 2 milhões e é vendido mais para quem gosta de colecionar. O Apple II. O objetivo dele era conservar as características do Apple I, a simplicidade, a usabilidade, e tinha um acréscimo de um monitor de alta resolução. Ele produzia figuras, rodava planilhas, cálculos, enfim. A próxima versão da sequência não foi lá um sucesso, foi o Apple III. E ele teve problemas em quase todos os processos, também superaquecia, e isso incomodou na época, assim como incomoda hoje, né, a gente que é consumidor. Após a versão do Apple III, veio a Apple Lisa. O projeto dele começou na verdade em 1978. Foi lançado somente no ano de 1983. Isso porque ele tinha uma proposta revolucionária, seria o primeiro PC a ter um mouse, mas uma das características da época é criticada até hoje que esse valor é muito caro, até mesmo para a classe alta da época. Bom, mas ele contava ali com um microprocessador Motorola, 68000 a 5 MHz, 1 MB de RAM, memória virtual, um disco rígido externo de 5 MB e dois leitores de disquete de 5,25 polegadas de 871 KB. Ele contava com o sistema LiSOS, que era multitarefa, mas não tão justiça. No ano de 1984 veio a versão seguinte do Lisa, que contava com um leitor de disquete de 3,5 polegadas, de 400 KB. Versões com disco rígido de 5 MB e 10 MB foram comercializadas com o nome de Lisa 2/5 e Lisa 2/10. E em janeiro de 1985, o Lisa 2/10 foi equipado com o anulador Macintosh e rebatizado Macintosh XL. Primeiramente conhecido como System, foi o SO criado para o Macintosh, o computador da Apple. Chamou a atenção pelo seu design visual simples e intuitivo, que é diferente dos outros computadores da Apple, que apresentavam apenas texto. Em 97, com a versão 7.6, o System passou a se chamar macOS. Em 2001, agora chamado macOS X, na sua 10ª versão, foi desenvolvido baseado no Nextstep, um SO criado pela empresa de Steve Jobs, Next, que foi adquirida pela Apple. E o macOS atualmente se destaca pelo processamento e edição de vídeos, imagens e na criação de ilustrações. É um SO multitarefas, primitivo e multiusuário. Em 98 foi lançado o Power Mac G3, um dos marcos de poder da Apple. Possui 3 versões de gabinete, o horizontal, o vertical e o all-in-one, onde todos os componentes internos estão juntos no monitor. O iMac Pro é o modelo atual all-in-one da Apple. É semelhante a um tablet, mas tem a necessidade de usar o mouse e um teclado como um computador convencional. Também existe a linha de notebooks, os MacBooks. Nos anos 2000, foi apresentado um dos maiores fracassos da Apple, o Power Mac G4 Cube, que contava com diversos problemas de design e funcionamento. E mesmo com o fracasso do G4, tempo depois foi lançado o Power Mac G5, que foi o primeiro desktop de 64 bits da Apple. Além disso, foi lançado também o Mac Mini, que é um desktop mais barato para o consumidor. O Mac Pro é o computador com gabinete tradicional da Apple. É utilizado principalmente como servidor, possui 12 slots de memórias, podendo ter até 1,5 TB de RAM e até 4 TB em SSD. E uma das suas características que mais se destaca é justamente a possibilidade de poder mudar as peças do gabinete, o que não é nada comum nos produtos da Apple. No dia 29 de junho de 2007, foi lançado o primeiro smartphone da Apple, batizado de iPhone. Diferente dos modelos atuais, que contam com uma câmera excelente, Steve Jobs decidiu não dar tanta importância para a câmera do aparelho, e sim em novas funções para o celular, como o Multi-Touch, que faz o sistema reconhecer diferentes toques ao mesmo tempo. Um exemplo disso é o movimento de pinça que fazemos quando damos zoom nas fotos. O aparelho contava com internet,
telefone e um sistema multimídia. O primeiro iPhone contava com uma tela de 3,5 polegadas, câmera de 2 megapixels, memória de 128 MB até 16 GB. E aqui chegamos ao fim do nosso trabalho, que vou mostrar todas as referências que usamos. E é isso. Muito obrigado.